Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Aqui, diariamente, estudamos por mais ou menos 15 minutos a primeira obra da codificação espírita, realizada por Allan Kardec, o Livro dos Espíritos. Atualmente estamos na parte do livro chamada Livro Segundo. Esta parte do livro, o livro segundo, vai falar sobre o mundo espiritual ou mundo dos espíritos, e é composta por 11 capítulos. Atualmente estamos no capítulo 6, que fala sobre a vida espiritual, e estamos tratando dos mundos transitórios. Ontem vimos a questão 234, que vamos repetir, porque hoje começaremos pela 234A. Veremos rapidamente, mas não vamos comentar, porque já comentamos ontem. A 234 pergunta que Kardec faz aos espíritos: existem, como já foi dito, mundos que servem de estações ou pontos de repouso, aos espíritos errantes? Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes. Mundos nos quais eles podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos ao ar livre, de lugares em que possam repousar de uma erraticidade demasiado longa, estado este sempre um tanto penoso. Então, quando temos que ficar reencarnando, e muitas vezes, não é, no mundo de provas e expiações, ainda com espíritos imperfeitos, então pode ser que, havendo necessidade de refazimento, existem mundos para isto. São, entre outros mundos, posições intermediárias, graduadas de acordo com a natureza dos espíritos que podem alcançá-los e onde eles gozam de maior ou menor bem-estar. Muito bem. Isso foi o que vimos ontem. O de hoje, a pergunta começa na 234A. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Resposta dos espíritos, ou seja, quando quiserem, não é? Sim, os espíritos que se encontram nesses mundos podem deixá-los a fim de irem onde devam ir. Imaginai-os como aves de arribação. São aquelas aves que fazem as migrações, passam muito tempo voando, não é? Que pousam numa ilha para aí aguardarem que se refaçam suas forças, a fim de seguirem seu destino. Se tivermos alguma dúvida, alguma questão, fique à vontade de colocar aqui no chat, ok? 235. É sobre isso, não tem como nós nos aprofundarmos muito, porque está muito além, é quase como que informativo. Ficamos sabendo. Kardec pergunta, eles informam, mas nós termos uma ideia exata do que eles estão falando, não, temos uma vaga ideia do que eles estão falando exatamente através do que eles dizem. Mas nós irmos além, temos uma ideia. Ok, então existem mundos intermediários, onde os espíritos errantes, aqueles que têm ainda que reencarnar, que ainda não são puros espíritos, não é? Eles fazem como que uma estação de refazimento, como uma ave migratória, também pousa numa ilha, para se refazer e continuar a sua viagem. Ok? Entendemos isto? Sim, entendemos isto. Quando termina, quando eles são refeitos, eles seguem para mundos onde vão continuar lá o seu progresso. Questão 235. Os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios? Resposta: certamente. Os que assim se reúnem o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para dirigir-se a lugares melhores e chegar à posição
que os eleitos atingem. 236. Então, vejamos, vamos voltar para o 235. Porque continuamos na mesma coisa, não é? Então, os espíritos progridem durante a estada em mundos transitórios, nesses mundos onde eles vão buscar o refazimento, não é? Esses mundos transitórios. Certamente, os que assim se reúnem, ou seja, nesses mundos transitórios, o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter permissão para dirigir-se a lugares melhores e chegar à posição que os eleitos atingem. Ou seja, eles também, então, não só se refazem, mas como se preparam para continuar o voo, não é? Usando aqui a figura da ave migratória. 236. Pela sua natureza especial, os mundos transitórios se conservam perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Ou seja, uma vez mundo transitório, para sempre mundo transitório? Não. Sua posição é apenas temporária. Ou seja, como mundo transitório, até isso é transitório. Então, é temporário. 236A. Esses mundos são, ao mesmo tempo, habitados por seres corpóreos? Não. Sua superfície é estéril. Os que habitam não precisam de nada, em termos materiais, não é? Estão lá, como vimos aqui na questão 234, como acampamentos ao ar livre, mas na espiritualidade apenas, não no plano encarnado. 236b. Essa esterilidade do mundo físico é permanente e resulta de sua natureza especial? Não. São estéreis transitoriamente. Nada é permanente em termos de matéria, não é? E em termos de espírito, também não, já que a lei do progresso nos faz avançar sempre e sempre. 236C. Então, esses mundos são desprovidos de belezas naturais? A natureza se reflete nas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis do que aquilo a que chamais de belezas naturais. É aquela história. Defina beleza natural. Para uns é uma coisa, mas não quer dizer que seja para todos, não é? 236D. Já que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra será contada um dia entre eles? Atenção para a resposta. Ela já o foi. Então, ele pergunta se será. E a resposta é que ela já foi, não é mais. Daí, então, esse estado inóspito da parte física ser mesmo temporário. Porque hoje a nossa Terra não tem nada de inóspita, não é? 236 é. Em que época? Então, em que época ela foi inóspita? Pergunta Kardec aos espíritos, e eles respondem: durante a sua formação. Não vamos esquecer quantos bilhões de anos deve ter durado a formação da Terra. Muita coisa. E aí Kardec vai fazer uma nota sobre essa questão. Não é inútil, nada é inútil na natureza. Cada coisa tem seu objetivo, sua destinação. Nada é vazio, tudo é habitado. A vida em toda parte. Assim, durante a longa sucessão de séculos que passaram antes do aparecimento do ser humano na Terra, durante os lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos,
naquela massa informe, naquele árido caos, onde os elementos se achavam em confusão, não haveria ausência de vida. Seres que não tinham as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, lá encontravam refúgio. São aqueles mundos lá transitórios que vimos, não é? Lá encontravam refúgio. Quis Deus, mesmo nesse estágio imperfeito, que a Terra servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria afirmar que entre os bilhões de mundos que giram na imensidade, um só, um dos menores, perdido na multidão, goza do privilégio exclusivo de ser povoado, como pensam muitos sobre a Terra, não é? Qual seria, então, a utilidade dos outros mundos? Deus os teria feito unicamente para recrear os nossos olhos? Suposição absurda, incomparável com a sabedoria que resplandece de suas obras, as obras de Deus, e inadmissível quando pensamos em todos os mundos que não podemos perceber. Ninguém contestará que essa ideia da existência de mundos ainda impróprios para a vida material e, não obstante, já povoados de seres vivos apropriados a tal meio, há qualquer coisa de grande e sublime em que talvez se encontre a solução de mais de um problema. Então, não há inutilidade na natureza. Deus não cria nada para ser inútil, não é? Mas o que sabemos nós das riquezas de possibilidades que cada situação oferece? Muito pouco ainda sabemos, não é? Vejamos agora um subitem que vai tratar sobre percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos. Questão 237. Uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda as percepções que tinha na Terra? Sim, respondem os espíritos. Então, uma vez no mundo dos espíritos, a alma tem ainda, ou seja, a alma já voltou a ser espírito, não é? E lá, ela mantém as mesmas percepções que tinha quando encarnado? Sim, e outras que não possuía, porque seu corpo era como um véu que obscurecia essas percepções. A inteligência é um atributo do espírito, mas que se manifesta mais livremente quando não tem obstáculos a vencer. O cérebro físico é algo que limita a expressão da mente. Uma vez que não o temos mais, estamos mais livres para lembrar, para perceber, além dos limites da matéria. Vejamos então a questão 238. As percepções e os conhecimentos dos espíritos são ilimitados? Numa palavra, os espíritos sabem tudo? Quanto mais se aproximam da perfeição, tanto mais sabem. Se são espíritos superiores, superiores são aqueles que estão abaixo dos espíritos puros, ok? Sabem muito. Os espíritos inferiores são mais ou menos ignorantes acerca de todas as coisas. Então, se falam, são aqueles pseudo-sábios. Fazem que sabem, mas não sabem. 239. Os espíritos conhecem o princípio das coisas? Conforme a sua elevação e a sua natureza. Os espíritos inferiores não sabem mais do que os homens, ou seja, não é porque estão desencarnados que sabem mais, sabem a mesma coisa que os encarnados, porque são inferiores ainda, não é? Ok, ficamos por aqui hoje. Amanhã continuamos com o nosso projeto 15 Minutos, o Livro dos Espíritos. Muita paz a todos.